Bom, continuando o nosso tema sobre diferenciabilidade, então, como eu tinha acabado de falar, a gente sabe agora qual é a definição de uma função ser diferenciável e temos uma relação entre ser diferenciável e ser contínua, que é esse teorema aqui, e temos uma relação entre diferenciabilidade e derivadas parciais. Agora a gente vai ver, vamos tomar o caminho oposto. E aí a gente tem, né, um teorema que é o seguinte, que é se as derivadas parciais f de x e f de y, né, existirem num disco aberto d delta de x0, y0 e as derivadas parciais forem contínuas, então f é diferenciável. Bom, eu não vou provar esse teorema, a gente vai fazer exemplos agora. Vamos lá. Vamos a exemplos. Vamos usar esse teorema para calcular a diferencial, né, de uma função. Bom, primeiro caso, f de x, y igual a x é diferenciável em 0. Bom, primeiro, né, a derivada parcial da f de x em 1. Primeiro que f de x, y, ela é definida em todos os pontos de R, então a gente pode calcular diretamente a sua diferencial, usando derivada parcial, usando propriedade. Então f de x, y, para qualquer ponto é de x, y mais x, y é de x, y. E a nossa f de y é igual a x ao quadrado de x, y. Agora, no ponto f de x de 1, 0, isso vai ser igual a, bom, e elevado a 0 mais 0, né? Não, sim, 1 vezes 0 é elevado a 0. Isso aqui é 1. E f de y em 1, 0 é igual a 1 elevado a 0, 1, né? Então, como f de x e f de y são contínuas, a gente tem que, isso fica a cargo de vocês justificarem, fica como exercício. Temos f é diferenciável em 1, 0. Um segundo exemplo, se a gente considera f de x, y igual a x ao cubo
mais 3xy menos 5y ao cubo. Bom, as derivadas parciais em qualquer ponto é 3x mais 3y, 3 ao quadrado mais 3y, e f de y é 3x menos 15y ao quadrado. Bom, essas funções são contínuas mas em todo ponto x, y em R2. Então, existe a derivada parcial. E também temos que são contínuas as derivadas parciais. Então, f é diferenciável. Bom, esse teorema, ele dá uma condição suficiente, esse teorema que a gente viu, mas não provou, ele dá uma condição suficiente para provar a diferenciabilidade de uma função em um ponto. Mas elas não são condições necessárias. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu consigo mostrar, né, que as funções, a função f, ela tem derivadas parciais e ela é contínua, isso é suficiente para dizer que a função é diferenciável. Mas elas não são necessárias, porque uma função pode ser diferenciável, mas ela pode não ter suas derivadas parciais contínuas. Como a gente viu lá no primeiro exemplo do vídeo passado, que a função, né, xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado era igual a quando o xy é diferente de zero e zero quando o xy era igual a 0, 0. Essa função tinha suas derivadas parciais, mas ela não era contínua, a função em si, né? Não só as derivadas parciais. A função não era contínua e uma coisa que a gente sabe que se as suas derivadas parciais não eram contínuas. Isso a gente viu no exemplo lá, o primeiro exemplo desse tema de diferenciabilidade. Bom, vamos fazer outro exemplo. Deixa eu fazer exemplo 3 no caso. Se a gente tem, né, f de xy igual a x ao quadrado, y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Se x, y é diferente de 0, 0. E 0 se x, y igual a 0, 0. Bom, vamos mostrar que f é diferenciável em 0, 0. Bom, primeiro, né, vamos calcular suas derivadas parciais. Então, f de x em 0, 0, isso aqui é igual ao limite quando x vai, h vai a 0, de f de 0 mais h, 0 menos f de 0, 0, tudo isso sobre h, né? Definição de derivada parcial. Isso aqui é igual ao limite quando 0 menos 0, bom, né? Só observando ali, né? F de h é 0, a gente, né, aqui vai ficar com 0 vezes h ao quadrado. Então, isso aqui
é zero. Bom, isso aqui no caso, né, no ponto xy é igual a 0, 0. Agora a gente calcula f de x em qualquer ponto. Então, a gente vai calcular nossa derivada parcial da f em qualquer outro ponto. Por quê, né? Se a gente olhar no teorema, o que ele está pedindo é que as nossas derivadas parciais existam num disco aberto de centro no ponto onde a gente quer calcular a derivada, dizer que ela é diferenciável, né? Se eu quero dizer que a f é diferenciável no ponto x0 e y0, as nossas derivadas parciais devem existir num disco aberto de centro nesse ponto e elas têm que ser contínuas. Então, né, a gente pode dizer que ela é diferenciável. Então, aqui eu já sei quanto a função, né, a nossa derivada parcial no ponto 0, 0 vale, e agora eu quero saber na vizinhança desse ponto, quanto que vale a nossa derivada parcial da f com relação a x. Então, para um x, y qualquer, eu tenho que, né, vamos diferenciar usando regras de derivação, né, normal. Assumindo y constante e diferenciando com relação a x. Se você é 2x y ao quadrado que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2x que multiplica x ao quadrado mais isso aqui vezes x ao quadrado, y ao quadrado, tudo isso sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Agora vamos lá, vamos ver o que aparece. 2x ao cubo, y ao quadrado, mais 2xy à quarta, menos 2x ao cubo, y ao quadrado, tudo isso sobre x ao quadrado, mais y ao quadrado ao quadrado. Então, vamos lá. Aparece um termo repetido, a gente pode cancelar, que é esse com esse, e o que resulta é esse aqui, né? 2xy à quarta sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Bom, nesse caso, então a gente tem que a nossa f de x, derivada parcial da nossa f com relação a x é 2xy à quarta, tudo isso sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, se xy igual a, diferente, né, de 0, 0, e 0, é 0? Deixa eu olhar aqui de novo. Sim, foi 0. Aqui, 0. Então, eu tenho aqui, né, que se xy igual a 0, 0. Eu posso fazer o mesmo raciocínio, um cálculo análogo, e mostrar quanto que é a derivada da f com relação a y em xy. De modo análogo, temos que fy de xy é igual a 2xy, mas agora o x é a quarta, y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso ao quadrado, se xy diferente de 0, 0, e 0 se xy igual a 0, 0. Bom, então, agora
que a gente tem que fazer é, vamos mostrar que f de x e f de y são contínuas. Bom, em 0, 0, que é onde a gente está querendo ver, né? Bom, então, o que a gente tem? Como elas são, né? Vou calcular de modo, como eu fiz anteriormente, vou fazer para f de x, a derivada parcial de f com relação a x, e o f de y é análogo. Então, bom, eu sei que a nossa derivada no ponto 0, 0, ela é zero. Então, ela vai ser contínua se o limite, né, existir for igual a zero. Então, como f de x em 0, 0 é igual a zero, temos que f de x será contínua em 0, 0 se limite de xy indo a 0, 0 da nossa f de x de xy for igual a zero. Então, precisamos, né, por definição, logo, precisamos mostrar que para todo epsilon maior do que zero existe um delta maior do que zero, tal que se zero for menor ou igual que x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso, né, sobre raiz, isso aqui menor que delta, então, 2x y à quarta, tudo isso sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso ao quadrado, isso aqui é menor do que epsilon. Isso é o que eu preciso mostrar por definição de limites, né? Mas é o que a gente tem. Então, o que a gente tem aqui, né? Que a gente tem que 2x y à quarta sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que, né, a gente tem uns números positivos aí, a gente pode individualmente passar a função módulo, então a gente tem que, isso aqui é a mesma coisa que a gente pode escrever desse modo, né? Bom, uma vez, né, se a gente supõe que isso aqui é verdade, a gente sabe acotar módulos, o que a gente tem aqui é que 2 x, não, x ao quadrado mais y ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso, né, a quarta, e aqui é x ao quadrado mais
y ao quadrado. Bom, isso aqui vai ser igual. Bom, esse argumento a gente já cansou de fazer nas outras aulas sobre limite e continuidade. Então, eu só usei o mesmo tipo de argumento. Então, aqui a gente vai ter, né, que 2 raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo isso sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que se cancelam. E a gente fica com 2 raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, para que isso seja menor do que epsilon, a gente está assumindo, né, que 0 é menor ou igual que x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é menor do que delta. É bom, aqui eu sei que isso aqui, né, é menor do que delta. E eu quero que esse resultado aqui, né, mas eu quero, né, que esse resultado seja menor do que epsilon. Então, pela definição. Então, se a gente toma assim, se eu tomo delta igual a 1 sobre 2 de epsilon, temos que 2xy a quarta sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui vai ser menor, na verdade, estritamente menor do que epsilon. Logo, o que a gente teve é que nossa f de xy é contínua em 0, 0. E analogamente, temos que f de x é contínua também Então, o que a gente tem, né, nesse exemplo? Uma função que tem as suas derivadas parciais no entorno de 0, 0, né? E que é contínua, que as suas derivadas são contínuas no ponto 0, 0. Então, essa nossa f é diferenciável pelo teorema 3, que foi o que a gente viu agora. F é diferenciável em 0, 0. Bom, esse teorema é muito útil na hora de discutir a diferenciabilidade, né, de uma função. Agora vamos entrar um pouco mais no campo de conceitos, né, e ideias. E vamos falar, bom, a gente tem aí um conceito de diferenciabilidade, agora a gente pode falar de diferenciabilidade total. Anteriormente eu tinha falado, né, que a gente iria usar a linguagem também do incremento para falar sobre derivação, falar sobre diferenciabilidade. Então, chegou esse momento de a gente voltar à notação, né, de incremento. Então, se z é igual, né, uma função de duas variáveis. Então, z igual a f de xy, ela for uma função diferenciável em xy, então a diferencial
de f será uma função df dada por df de x, y, delta x delta y é igual a f de x de xy delta x mais f de y x y delta y. Bom, essa é a diferencial total de uma função. Bom, muitas vezes a gente escreve dz no lugar, né, de df, então isso aqui ficaria dz. E a gente pode ainda mais facilitar essa notação a modo de tirar, né, o incremento, né, substituir esses termos por algo mais parecido, né, com dz. Então, definindo né, a gente chama dy e dz de diferenciais das variáveis independentes. A gente sabe que as x e y são as variáveis independentes, então, definindo as diferenciais das variáveis independentes x e y como dx igual a, né, delta y e dx igual a delta x e dy igual a delta y, podemos reescrever a equação anterior como dz igual a f de x xy dx mais f de y xy dy. Ou usando a outra notação, né, usando a notação com deltas, com esses símbolos, né, parciais, a gente tem que dz é igual a df, não, né, a gente pode chamar como f é z, né, dz de delta x, dx mais parcial de z, parcial de y, dy. Essa é a nossa, né, diferencial total de uma função que possui, né, que é diferenciável, né? Se ela for diferenciável em x, y, então a diferencial dela total é dada por essa expressão. Então, né, o que mais podemos falar sobre uma função diferenciável? Podemos falar sobre, né, da interpretação geométrica de o que é, né, o que seria a derivada parcial de uma função. Então,
Se a gente olha, né, vamos dizer que essa é o ponto y0. Então, a gente tem um ponto y0 e, peraí. Então, o que a gente tem peraí. Se a gente tem aqui, né, o ponto y0 no nosso domínio, no plano xy. Bom, na verdade, esse aqui é, né, o ponto y0. E aqui a gente tem o ponto, né, x0. Então, esse é o ponto x0, y0. Quando a gente faz a derivada parcial de uma função que a gente tem, como que a gente faz, né? A gente fixa o x0, quando a gente calcula a derivada parcial de uma função f, y, x, z. Então, quando a gente calcula a derivada parcial de uma função com relação ao eixo x, a gente fixa, né, o x0 e varia só o termo x, né? Fixa o y0 e varia o x. Então, o que a gente tem aqui? Que quando a gente olha isso para a superfície, o gráfico da nossa variedade f, o que a gente vai ter a gente vai ter se a gente faz a interseção, né, do plano paralelo ao plano XZ e que corta o y em x0, a gente vai ter que a nossa função, né, se a gente fixa, né, g de x igual a f de x y0. Esse vai ser o gráfico da nossa função quando a gente fixa o y igual a 0. E quando a gente deriva, né, faz a derivação parcial da nossa função f quando o y, né, está fixo com relação a x, o que a gente vai ter é que a gente vai obter, né, aqui no ponto x0, y0, lá em cima, a nossa f de x0, y0, que seria a mesma coisa que g de x0 e g de x0, o que a gente vai ter aqui vai ser uma reta tangente nesse ponto. Então, o que vai dizer, né, a nossa derivada parcial, o que ela nos dá? A derivada f de x, né, de x, y0, no ponto x0, o que ela nos dá é a inclinação dessa reta tangente que passa por esse ponto, no ponto x0 e y0. De modo análogo, o que a gente tem, né, quando a gente faz a derivação parcial da f, agora com respeito a y, então a gente fixa o x0, o que a gente vai ter, né, vai ser, primeiro, se a gente fixa nosso x igual a 0, então a gente tem uma curva aqui, que passa, né, pelo ponto x0 e y0, onde eu estou querendo calcular a nossa derivada parcial. Então, essa aqui seria a função h de y, que seria f de x0 y, né, que eu fixo o x e vario o y. Então, no ponto aqui x0 e y0, a nossa derivada parcial da f com relação a x, não, a y, isso vai nos dar a inclinação da reta, né, a reta tangente, que passa por esse ponto e é tangente ao gráfico. Aqui
Você tem essa reta tangente. E essa reta tangente ao gráfico da f de x0, com x0 fixo e y, só variando y. Então, o fato de existir derivadas parciais significa, né, que andando nessas, uma dessas direções, né, fixando o x0 ou fixando o y0, a função tem um comportamento bom, mas não garante que a função vai ter um bom comportamento se a gente olhar para outros caminhos, além do fixar o x0 e o y0. Então, o que acontece aqui, bom, se a gente olhar para o plano, né, xy, quando a gente faz essa variação de a derivada parcial, né, fixando o x0 e o y0, o que a gente está fazendo é variando nessas retas aqui, né, a nossa direção. O que a nossa definição de diferenciabilidade faz é ver como se comporta a nossa função em pontos que não estão, né, são fora dessa variação. Por exemplo, se eu posso botar x0 mais h, x0 menos h, na verdade, variar, né, variar o ponto tal que essa variação está se aproximando de x0 e y0. x0 mais h, y0 mais k, né? Seria mais ou menos esse ponto. Então, o que faz a diferenciabilidade de uma função? Ela vai estuda, né, o comportamento dessas curvas tangentes no ponto que a gente está calculando a diferenciabilidade, mas de modo geral, mais do que a nossa derivada parcial. Então, resumindo, né, a diferencial que é dado por esse limite, ela diz como que é o comportamento da f em todas as direções de uma função, né, de duas variáveis. Bom, a gente vai ver um pouco mais sobre a interpretação geométrica de uma função diferenciável quando a gente falar do plano tangente. Por enquanto, basta saber com que dá essa ideia mais intuitiva. Então, vamos lá. Agora, a gente já viu bastante coisa para funções de duas variáveis, vamos só fazer a extensão desse conceito para funções de 3 ou mais variáveis. Bom, de novo aqui, para estender esse conceito de diferenciabilidade, eu vou usar a terminologia dos incrementos. Então, a definição, né? Se f for uma função de n variáveis, x1 até xn, e a gente considera um ponto P igual a x1 xn barra, então o incremento de f em P é dado por f de x1 barra mais, né, a variação de x1 x2 barra mais a variação de x2 xn barra mais a variação de xn menos f em P. Bom, esse é o incremento, né? Se você varia cada você varia cada x, né, nos pontos onde a gente está pegando no domínio. Então, essa variação vai influenciar, né, a nossa variável dependente,
a imagem, né, desses pontos por f, quando esses pontos estão variando, altera a nossa f desse modo. Então, o que é uma função diferenciável, então, nesse contexto? Se f for uma função de n variáveis, f é diferenciável no ponto P se o nosso incremento é igual a f, derivada parcial, né, da f com relação a x1 em P, incremento de x1 mais derivada parcial de f em x2, né, em P, x2 mais derivada parcial com respeito a xn da f em P. Peraí, deixa eu economizar espaço. Mais f de xn em P delta xn mais, vou continuar embaixo de qualquer modo, mais epsilon de delta de x1 mais delta de x2. Mas essa variação, a variação de x1, variação de x2 mais epsilon, variação de xn, onde epsilon 1 vai a 0, epsilon 2 vai a 0, o epsilon n vai a 0, epsilon 1, epsilon 2, todos esses epsilons vão a 0 quando x1, x2, variação de x, né, xn, isso aqui vai para 0, 0, 0. Bom, nesse caso, também, como a gente viu no caso de duas variáveis, podemos escrever, né, a diferencial total como d de ômega igual a derivada parcial de ômega com relação a x1, d de x1, mais derivada parcial de ômega com relação a x2, d de x2, mais a derivada parcial de ômega com relação a xn, d de xn, onde ômega é igual a f de x1 até xn e d de xi é igual à variação de xi, e vai de 1 a n. Bom, essa é a extensão da noção de diferenciabilidade de uma função de n variáveis. Bom, acho que a gente já falou bastante sobre a diferenciabilidade. Geralmente, esse teorema que fala sobre derivadas parciais e continuidade das derivadas parciais é o caminho mais útil para poder a gente discutir a diferenciabilidade de uma função, mais até do que fazendo o que? No ponto x0, né? E aqui, né? É isso, né? Diferenciável no ponto x0, y0 e contínua no ponto x0, y0. Então,
Esse teorema é muito útil para a gente calcular, estudar a diferenciabilidade de uma função, e os outros mostram como, os outros que a gente viu no vídeo passado, mostram como relacionar funções diferenciáveis com o conceito de derivadas parciais e continuidade. Bom, por hoje é isso.